salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, chegando aí no nosso último conteúdo, equação, faltou cedilha aqui, cedilha, equação de Bernoulli. Bem, vamos nos situar bem no que nós estudamos, ok? Porque a equação de Bernoulli, ela é conhecida por ser muito difícil, o que na minha opinião não é, desde que você saiba se localizar dentro daquilo que você já aprendeu, ok? A ideia é a seguinte, a equação de Bernoulli, ela é uma versão da conservação da energia, tá? Só que aplicado à hidrodinâmica, falando com relação à pressão. Como assim? Quando alguma coisa acontece no nosso sistema hidrodinâmico, aqui eu tenho, por exemplo, eu fiz uma pequena montagem aqui, onde nós temos um tanque, certo? Isso aqui é um tanque. Esse tanque, ele tem uma saída de água, isso pode ser um tanque de água, ok? E aqui eu tenho uma bomba, certo? Uma bomba d'água, ok? Essa bomba d'água, ela fica o tempo todo mandando água aqui para o meu tanque, certo? Fazendo com que o meu tanque fique sempre cheio, vai enchendo um pouco mais, dependendo do fluxo, dependendo da vazão. E aqui é uma saída de água, ok? Bem, isso representa um sistema complexo, porque eu tenho uma entrada de água, uma saída de água. Note que a saída de água não está aqui na parte de cima do nosso tanque, o que implica no estudo aí da diferença de pressão, porque quanto mais profundo do tanque, maior seria a pressão, uma vez que eu ia ter aqui, ó, uma coluna de água, correto? Posso fazer aqui, ó, que eu tenho uma coluna de água. Então, tudo que tiver nesse ponto aqui, certo? Tem uma determinada pressão. Só que temos uma pequena diferença. Agora nós estamos estudando a parte de hidrodinâmica. E o que acontece com a pressão quando os líquidos estão em movimento? Esse é o ponto importante dessa aula. A pressão, ela depende essencialmente do movimento dos líquidos ou de tudo que está acima da gente. Como assim? Eu estou guardando isso aqui para a gente entender a equação de Bernoulli, comparando com uma antiga equação que nós já aprendemos. Essa aqui, a equação, é a terceira lei de Kelvin, vocês lembram? A terceira lei de Kelvin, a terceira lei de Kepler é a lei das órbitas, que tem essa cara aqui. O período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a K. Nós aprendemos umas aulas atrás, final do segundo bimestre, certo? Isso aqui eu estou guardando, porque a gente vai fazer uma pequena comparação dessas coisas. Mas a ideia é a seguinte, vamos voltar para a hidrodinâmica. Eu tenho aqui um recipiente com um determinado líquido. Nesse recipiente tem um objeto. Esse objeto ele está sujeito a uma pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que está sendo gerada pelo fato desse líquido está em cima dele, mas esse líquido está em repouso, ele não está em movimento, não tem velocidade, por isso hidrostática. Nós aprendemos que a pressão que esse objeto aqui sofre devido à pressão hidrostática, toda essa coluna de água está em cima dele, esmagando ele, que no caso vai ser uma pressão por todos os lados, né, que nós vimos isso também. Essa pressão ela é dada por P, é igual à densidade do líquido, a gravidade e a altura, dGH. Isso é a fórmula da pressão hidrostática. Uma quantidade de líquido sobre o objeto faz com que ele seja pressionado e essa pressão pode ser calculada pela densidade do líquido, a gravidade do local e a altura, que na verdade é uma profundidade, em relação à superfície. Isso aqui seria o H, certo? Pressão hidrostática. Agora imagina que você está deitado, e aí você pede para sua família deitar em cima de você. Sei lá, vem sua namorada, seu irmão, e vai deitando em cima de você, e você vai ficar o quê? Sendo esmagado, porque está tendo um monte de coisas, ok? De pessoas em cima de você, te fazendo uma pressão. E aí você lá, sobre aquela pressão muito grande, você vai perceber que, se todo mundo ficar parado, ok, a pressão ela fica constante, você não sente nada. Agora, se as pessoas começarem a se mover,
você sente você sente em determinadas horas uma pressão maior por causa do movimento dessas pessoas. Se as pessoas ficarem pulando em cima de você, obviamente essa pressão ela vai ser maior ou menor. Então, o movimento daquilo que está em cima vai ser fundamental para você determinar a pressão. Agora, se o que está em cima não estiver em movimento, aí beleza, podemos calcular a pressão por essa fórmula. Então, essa fórmula, ela é pressão, aí vem o nome dela, é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão dos líquidos quando eles estão em repouso. Daí surge a nossa equação de Bernoulli, porque a equação de Bernoulli, ela pega isso aqui e faz uma reformulação. Ela meio que melhora essa equação para que a gente agora possa calcular em qualquer situação. Se o líquido estiver em repouso, se ele não estiver em repouso, do jeito que ele tiver, a gente consegue calcular a pressão. Isso representa a equação de Bernoulli, que é dado por essa expressão aqui. Então a gente já se situou aí o que é a equação de Bernoulli, ok? É uma maneira de você determinar a pressão, tá? O foco dessa expressão é calcular a pressão. Assim como essa aqui seria a pressão hidrostática, essa fórmula é para calcular a pressão hidrostática. Essa expressão aqui é para calcular a pressão hidrodinâmica, ok? Porém, como essa fórmula ela tem várias variáveis, esse D é a densidade. Aqui tem uma altura envolvida, uma altura que está associada a 2 pontos em especial. E aqui tem uma velocidade, que já que eu estou falando de hidrodinâmica e vai ter movimento dos fluidos, a velocidade vai ter que estar dentro dessa expressão aqui, certo? Porque é o que muda na prática. Daqui para cá, o que tem é o surgimento da velocidade. Como essa expressão ela tem todos esses termos, obviamente, o professor, a questão, pode pedir algo que não seja exatamente a pressão. Eu não quero saber a pressão, eu quero saber a velocidade. Aí você pode usar essa expressão para calcular a velocidade, desde que você já tenha, por exemplo, a pressão, tenha os outros valores, aí você acha para calcular a velocidade. Então, o foco dela, o objetivo primordial dela é calcular a pressão. Só que, como tem outros parâmetros, caso eu já saiba a pressão, eu posso usar para calcular a velocidade ou a densidade do líquido e por aí vai, tá bom? Agora, essa expressão, a aplicação dela é sutil. É sutil, porque ela não é exatamente uma fórmula como essa, onde eu olho aqui e vou substituir os valores e acho a pressão. Por quê? Ela se assemelha à nossa terceira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Como assim? Se você vem estudando desde lá do início da playlist, você deve ter passado pela aula da terceira lei de Kepler. Toda vez que nós temos uma fórmula, uma expressão assim, ó, eu tenho toda uma equação, uma fórmula igual a uma constante. É isso que é a terceira lei de Kepler. Nós temos algo igual a constante. A terceira lei de Kepler fala, ó, se você pegar o período ao quadrado de um planeta, ele leva tanto tempo para dar uma volta e elevar ao quadrado. E você pega a distância que ele está em relação ao Sol e eleva ao cubo. Aí você divide essas duas coisas, vai dar um valor. Só que se você fizer isso para outro planeta, vai dar o mesmo valor. Embora um planeta mais distante demore mais para dar uma volta, e aí, no caso ele vai ter um período maior, e ele vai ter um raio maior, porque ele está mais longe, né? Embora o valor do período para um outro planeta seja diferente, o valor do raio para outro planeta seja diferente, se você fizer essa conta, vai dar o mesmo valor. Então você faz essa conta para Marte, que está mais distante do Sol, vai dar um valor, K, que é uma constante, a gente não importa esse valor, esse é um ponto importante. Você faz isso para a Terra, vai dar o mesmo valor K. Você faz isso para Plutão, que nem é mais considerado planeta, está muito longe, vai dar o mesmo valor K. Essas expressões aonde você tem algo é igual a constante. Essas expressões elas são bem sutis, porque você não vai simplesmente substituir na fórmula. Na verdade, essa fórmula, a aplicação dela é uma aplicação de comparação, ok? Como assim comparação? Não faz sentido eu pegar e fazer essa conta, ok? E achar o valor K. O valor de K não tem significado algum, tá? Agora, o que é legal é que se eu fizer isso para a Terra dá K, quer dizer que, e se eu fizer isso para Marte também vai dar K, quer dizer que eu posso fazer isso aqui, ó. Esse é o da Terra, esse é o de Marte.
eu posso fazer uma comparação entre eles. Eu igualo um ao outro. Já que isso aqui vai dar um valor K e esse aqui vai dar um valor K, quer dizer que eu posso pegar esses valores e igualar a esses valores. E aí, caso eu conheça 3 deles, eu sei o período da Terra, o raio e o raio de Marte. Aí eu consigo determinar o período de Marte. Então, essas expressões, elas são expressões cuja aplicação é uma aplicação comparativa. Então, se eu quiser determinar a pressão, por exemplo, usando a equação de Bernoulli, eu só vou conseguir determinar a pressão usando a equação de Bernoulli caso eu saiba a pressão em outro ponto. Vocês estão entendendo? Então, sempre que a gente for utilizar a equação de Bernoulli, a gente vai ter que ter 2 pontos. Um a gente conhece a pressão e o outro a gente não conhece e quer conhecer. E aí a gente aplica a equação de Bernoulli. E quando eu aplicar, eu não vou igualar a K. Eu vou escrever da seguinte maneira. Aí entra a grande sacada da equação de Bernoulli. Eu vou escrever aqui embaixo porque eu vou precisar de mais espaço. E vai ficar assim, ó. Quando eu for estudar, for aplicar a equação de Bernoulli, vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma bomba d'água que está jogando água aqui nesse reservatório. Digamos que o reservatório ele seja aberto, ok? Ele tá aqui, ó. Ele é aberto, certo? Ele não é fechado, ele é aberto aqui em cima e isso aqui é um cano despejando água dentro do reservatório. Aí eu posso perguntar para você, olha só, quanto vale a pressão neste ponto aqui? Bem, nesse ponto ali em cima, se a gente supor que a água não baixa devido à saída aqui e também não sobe devido à entrada, ou seja, a quantidade de água que sai é a mesma quantidade de água que cai aqui em cima, então ele mantém aqui sempre nessa ponta, ó. O reservatório não vai baixar. Quando eu pergunto a pressão aqui, ok? Aí você vai falar, olha, já que não tem... se você parar para observar e imaginar que isso aqui é uma boia, isso está em movimento? Tem água por cima, tem água por baixo? Não. Aí a gente pode pegar esse ponto aqui e chamar de P1. Aí eu pergunto para você, olha, a pressão ali em cima é fácil de determinar. Não tem água em cima. Se não tem água em cima, a pressão ali em cima é a pressão atmosférica. E que se eu considerar só a pressão hidrostática, nem é importante, não vale. Agora, se eu perguntar para você quanto vale a pressão aqui e a pressão aqui, aí a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Esse ponto aqui, ó, ele está numa região de área, né, de fluxo, vamos pensar assim, muito maior. Ou seja, a água aqui nessa região, lembra da relação que nós fizemos, a equação da continuidade? Se eu estou num tubo mais grosso, a velocidade é menor. Se eu estou num tubo mais fino, a velocidade é maior. E como a gente falou no início da aula, se os objetos estão se movendo, a velocidade pode sofrer mudança. Então, se a gente parar para relembrar, eu disse em algumas aulas atrás que se eu tenho um objeto aqui e um outro objeto aqui, a coluna de água entre eles tem a mesma altura, certo? Logo, eles estão sob a mesma pressão. Mesmo que esse aqui seja um tubo assim, ó, seja um tubo, e aqui tenha água, aqui seja água, essas alturas aqui são idênticas, por se tratar de um mesmo líquido, estando no mesmo líquido, se eles estão na mesma profundidade, eles vão ter a mesma pressão. P1 é igual a P2. Isso é verdade, desde que não tenha movimento no líquido. Se o líquido estiver em movimento, aí as coisas mudam. Por quê? Porque eu posso considerar esse caso aqui agora. Ó. Eu posso ter um tubo grosso, aí ele vem e afinala. E a gente viu na equação da continuidade que um líquido vindo aqui assim, ó, ele tem uma velocidade V1, mas quando ele afinala para cá, ele passa a ter uma velocidade V2. E se as velocidades mudaram, mudança de velocidade quer dizer que a pressão mudou. Porque o que nós estamos tentando entender nessa parte de hidrodinâmica e equação de Bernoulli? Que a velocidade importa para calcular a pressão. É isso que é a equação de Bernoulli. Mas, na hora de aplicar,
O que nós precisamos? Ó, eu quero saber a pressão aqui, que é P1, e eu quero saber a pressão aqui, que é P2. O que essas coisas têm em comum? Primeiro, eles estão na mesma profundidade. Eu posso falar isso aqui, ó, eles estão na mesma profundidade. Dependendo do canto ter ficado mais fino ou não, não tem, um não está mais alto que o outro, tá? De acordo com a linha do horizonte, ok? Então eles estão na mesma profundidade. E a gente poderia dizer que, se eles estão na mesma profundidade, o que nós aprendemos? P1 é igual a P2. Porém, isso não é mais verdade. Por quê? P1 seria igual a P2 se o líquido tivesse parado. Agora o líquido está em movimento. E mais do que está em movimento, o movimento do lado de cá é diferente do movimento do lado de cá. Então a gente não pode simplesmente falar que P1 é igual a P2. Aí entra a equação de Bernoulli. E como é que eu aplico a equação de Bernoulli? Note que aqui só tem um P. Eu não tenho P1 e P2. Aí entra aquela questão da terceira lei de Kepler que nós falamos. Na verdade, isso é igual a uma constante. Quer dizer que no lugar dessa constante, eu posso colocar a segunda parte. Por quê? Tanto P1, com a densidade do líquido, com a altura, com a velocidade dele, é igual a K. Só que o P2, com a densidade do líquido, com a altura dele, com a velocidade dele, é igual a K. Então eu pego isso e vou repetir dos dois lados. Eu vou escrever assim, ó. Eu não quero apagar aquele desenho ali que eu ainda vou usar ele, mas seria isso aqui, ó. P1 mais a densidade do líquido, que nesse caso a gente vai falar que é o mesmo líquido, então não vou colocar nem 1 e nem 2, porque vai ser o mesmo, vezes a gravidade, vezes H1, digamos que possa ter alturas diferentes, aqui é P1, ó, aqui pode ser P2, e note que eles estão em alturas diferentes, H1, aí entra mais a densidade do líquido de novo, vezes a velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2. Eu escrevi muito grande, não vai dar para escrever tudo. Vou escrever tudo de novo. Escrevi menorzinho. Então vamos lá. Pequenininho. P1 mais densidade, gravidade, H1. Isso tudo está relacionado a um dos pontos. Esse tem uma pressão aqui em cima, a densidade do líquido pode ser da água, que vale 1 grama por centímetro cúbico, e a altura aqui pode ser H, 5, 2 metros em relação a esse. H1 mais densidade do líquido, V1, aí a velocidade aqui com que a água desce ou sobe é diferente da velocidade com que a água vai para frente. Por quê? Porque o tubo é mais fino, aqui o tubo é grosso, certo? V1 ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser igual, agora eu posso colocar a outra coisa, que vai ter a mesma ideia, vai ser P2 mais densidade, gravidade, H2 mais densidade, velocidade 2 ao quadrado dividido por 2. Isso é a equação de Bernoulli. Note que você não precisa decorar tudo, é só decorar essa versão. Isso aqui é a mesma coisa, só que para o outro ponto. E o mais interessante é, quando nós não temos velocidade, ou seja, os líquidos estão parados, não tem líquido caindo aqui, esse líquido está parado, está tudo parado. Aí a gente volta para a hidrostática, certo? Se não tiver velocidade, nós estamos falando da hidrostática. E qual é a fórmula na hidrostática? A fórmula da hidrostática é a seguinte. Vamos lá. Se está tudo parado, a velocidade... Está tudo parado aqui, ó. Vou deixar tudo parado. Não tem líquido caindo, ok? Tem uma quantidade de líquido aqui que está parado. Tem uma quantidade de líquido aqui. O líquido aqui não está em movimento, ok? Isso aqui está fechado. Opa, isso aqui está fechado. Não tem líquido em movimento. Se está tudo parado, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Qual é a diferença entre a pressão aqui e aqui? Essa expressão, Bernoulli é completo. A hidrostática, ela está dentro de Bernoulli. Quando eu faço que está tudo parado, eu vou cortar essa aqui, ó. V1 é 0, isso aqui vai dar 0. V2 é 0, isso aqui dá 0. Quando eu tiro essas duas parcelas, olha só que fantástico. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui em cima, ó, P1 mais DGH1, não tem essa parcela, é igual a P2 mais DGH2. Vocês não perceberam nada ainda? Vão perceber agora.
Se eu pegar o P2 e jogar para esse lado, e eu pego o DGH e jogo para o outro lado. É isso aqui, ó. P1 menos P2 é igual a DGH1... Opa, DGH2. Calma. DGH2 menos DGH1. Isso aqui, P1 menos P2, pode ser o ΔP. Cadê? ΔP é igual a DG. Aqui, ó, H2 menos H1. Isso aqui, na verdade, é aquela fórmula que nós determinamos para pressão hidrostática. Como assim é aquela fórmula da pressão hidrostática? É aquela primeira fórmula pequenininha. Essa aqui é Bernoulli, essa aqui é a hidrostática. Quando eu tiro as parcelas da velocidade da pressão, eu caio na pressão hidrostática. A pressão hidrostática, como a gente está acostumado a fazer, ela está sempre assim, ó. P é igual a DGH, certo? Essa é a fórmula da pressão hidrostática. Essa de cima é a mesma fórmula, só que aí eu estou fazendo uma comparação. Como assim eu estou fazendo uma comparação? Eu tenho, em geral, vou pegar aqui, ó. Quando eu calculo a pressão... Deixa eu limpar um pouquinho esse negócio aqui, senão vai ficar confuso. Quando eu faço a comparação, tem aqui uma quantidade de água, correto? E eu tenho este ponto aqui, certo? Qual é a pressão nesse ponto? A pressão nesse ponto vai ser a densidade do líquido, a gravidade e a altura que ele se encontra. Só que a altura que ele se encontra tem uma referência. Qual é a referência? É a superfície. Da superfície até aqui, ó, vale H, certo? É essa expressão. Essa daqui não está exatamente calculando toda essa altura. Essa daqui de cima, como a gente derivou ela da equação de Bernoulli, na equação de Bernoulli a gente tem dois pontos. Se o meu outro ponto, esse aqui é o P1, ok? Se o meu P1 não, esse aqui vai ser P1 vai ser o de cima, correto? Deixa eu ver aqui. O P1 vai ser o de cima, que é o primeiro, P1. Esse aqui vai ser o P2, ok? Se o meu P1 estiver lá em cima, quer dizer que o H1 vale 0. E aí eu vou ter que a diferença entre uma coisa que está aqui na superfície para uma coisa que está lá no fundo, ok? Vai ser o ΔP. Como a pressão aqui em cima vai ser 0, porque não está imerso no líquido, o H dá 0, aí ΔP vira P, isso vai ficar DGH2. Quem é H2? H2 é justamente a distância entre P1 até o de P2, que é o H. H e H2 fica sendo a mesma coisa. Agora, se o meu P1 não estiver na superfície, aí as coisas mudam. Porque H2 vai ficar... Porque o H mesmo vai ser... O H vai ser H1, aqui está H1, certo? Aqui está H2, e aí vai ser a diferença entre eles. Isso aqui vai dar H, ok? Bem, então fica essa informação primordial. Isso é a equação de Bernoulli. A forma como a gente aplica é uma fórmula comparativa, ok? Eu vou ter que comparar. Eu sempre vou ter que ter dois pontos no meu problema para poder comparar eles. Obviamente, eu posso usar essa fórmula para determinar a velocidade, já que ela também faz parte da equação. Mas, em geral, a razão pela qual essa fórmula foi criada foi para determinar a pressão. Então, eu só consigo determinar a pressão 1 se eu souber a pressão 2, ou determinar a pressão 2 se eu souber a pressão 1. Um ponto importante, toda vez que a gente tem um ponto na superfície, a pressão desse ponto na superfície vale 0, porque a gente está falando só da pressão hidrostática e a gente não está incluindo pressão atmosférica, é só devido ao líquido. Então, se tem um ponto aqui na superfície, não tem líquido em cima dela, não tem pressão hidrostática. Um outro ponto muito importante e muito usado mesmo em questões, é o seguinte: quando nós temos esse sistema aqui e a água está saindo aqui. E aí ele pergunta a pressão em alguma situação aqui, pressão ou não. Ele pode perguntar a velocidade com que o líquido sai aqui. Pronto.
Com que velocidade o líquido sai? E aí entra um ponto importantíssimo. Por quê? Quanto vale a pressão quando o líquido sai? A pressão aqui dentro desse tubo, ela existe, ok? Mas quando o líquido sai do tubo, não tem pressão, porque a pressão que ele está é a pressão atmosférica. Se essa pressão aqui, atmosférica, é igual a daqui de cima, tanto essa quanto essa, elas vão cortar, ok? São pressão atmosférica. Então esse é um ponto importante, que aqui é uma pressão, mas aqui, quando ele já saiu do tubo, é outra pressão. Não é a mesma, ok? Da mesma maneira que a pressão aqui, nesse ponto, já não é igual a essa. Ah, tá na mesma altura? Mas agora a gente está falando de hidrodinâmica. A pressão só é igual na mesma altura se for na hidrostática. Se isso aqui estiver baixando, isso aqui estiver saindo com velocidade, aqui estiver fornecendo água, tem todo um movimento aqui e a gente sabe que nessa região o líquido é mais rápido, então as velocidades são diferentes. Essa é a equação de Bernoulli. A gente vai basicamente encerrar aqui o conteúdo, em especial nesse conteúdo eu ainda vou fazer mais uma aula de exercício para a gente entender a aplicação disso, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!